Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é João Vitor. Eu sou Senior Software Developer aqui em Lisboa, Portugal. E hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre o hook useCallback, que é um hook avançado do React que a gente usa em alguns casos específicos. E eu quero falar com vocês sobre quando a gente deve usar ou não. Beleza, pessoal? Então, antes aqui de realmente explicar para vocês como ele funciona, eu quero explicar um pouco mais de como o ciclo de renderização e como uma função em React funciona. Então aqui, só para exemplificar, vamos começar aqui escrevendo um componente simples. E vamos aqui, por exemplo, fazer um return e vamos também ter aqui um state. Por exemplo, user. Exatamente, perfeito. Sempre que a gente tem esse estilo de componente, pessoal, o que acontece? Se a gente tivesse aqui dentro, por exemplo, um botão que fizesse uma atualização nesse estado, né? Por exemplo, alterar usuário para outro nome. E aí a gente poderia aqui chamar o onClick. Ok, então sempre que eu clicar, eu quero fazer o quê? Fazer um set user, aonde o name vai ser alterado para outro, tá? Ignorem aqui um pouco a lógica, é mesmo só para explicar para vocês qual é o uso desse hook. Então, sempre que a gente clica, por exemplo, nesse botão, o que vai acontecer internamente no React? Ele vai disparar uma re-renderização no componente e, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não vai renderizar só a parte do HTML, mas ele vai também renderizar novamente tudo o que está dentro do corpo do componente. E o que acontece com isso e qual que é o ônus disso? Percebam que se ele executa novamente essa linha, ele vai ter que criar coisas em memória novamente. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma função update name e passasse essa lógica lá para dentro, a partir do momento que eu clico no botão, ou seja, eu disparo um re-render, a referência da memória dessa função vai ter que ser criada novamente. E é aqui que o useCallback vem resolver, teoricamente, um problema. Ou seja, quando a gente escreve essa função como useCallback, desta forma, o que teoricamente e praticamente acontece, né? Quando o componente for montado, no primeiro render, ele vai atribuir para essa função em memória um valor, certo? E depois, quando houver um re-render, ele não vai fazer novamente essa atribuição de memória. Por quê? Porque a gente definiu que, como um segundo argumento aqui do useCallback, que olha, com array vazio significa que eu não quero nunca recriar isso em memória. Se, por exemplo, eu tivesse alguma condição que eu falo, olha, se o name alterar, recria essa função em memória para mim. Ok, aí eu poderia passar como um argumento aqui. Mas percebam que quando eu faço o uso do useCallback, eu tenho mais código, mais verbosidade e também eu tenho que acabar me preocupando também com a rede de dependências que eu passo. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Será que realmente em componentes pequenos como esse existe a necessidade da gente estar fazendo uso do useCallback? Aqui no blog do React, eu deixei aberto aqui já para vocês, a gente tem a definição do useCallback. E basicamente o que ele diz é: useCallback retorna um callback memoizado. O que esse memoizado significa? É diferente de memorizado, tá? Memoizado é quando ele armazena aquela função, aquela referência em algum lugar para depois obter esse valor de volta. É como se fosse um cache, digamos assim, tá? E a gente também aqui tem uma nota que fala que o array de dependência não é passado como argumento para o useCallback.
E eles até recomendam que a gente fazer uso de um plugin do ESLint para nos avisar quando as dependências são passadas incorretamente. Por quê? A gente pode acabar usando o use callback de maneira errada. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o meu use callback usasse aqui... A gente tivesse aqui... Deixa eu pensar um exemplo legal. Que a gente tivesse aqui uma categoria... E a categoria aqui seria, sei lá... Developer, que é a categoria desse user. E vamos supor que aqui eu também tivesse dentro do usuário qual categoria ele pertence. Se eu colocasse aqui, ok, quando eu atualizar o nome, eu quero pegar a categoria desse usuário e setar igual à categoria que está no estado. Isso é um exemplo perfeito. O que iria acontecer? A hora que eu clicasse em Update Name, ele ia vir aqui dentro, executar o que está aqui dentro. Porém, reparem que, devido a gente usar um use callback aqui, a referência que eu tenho dentro da categoria é a referência do primeiro render, que foi developer. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um segundo botão que fosse alterar categoria para... Por exemplo, QA. A gente teria aqui, ao invés de ser um developer, seria um QA. E a gente atualizasse aqui a categoria. Vamos lá, repassando novamente. Isso renderiza uma vez. Nós temos aqui essa função construída em memória. Temos um state aqui com o João e a categoria referenciados. Temos um segundo state que a categoria inicia como developer. Eu venho e clico aqui, alterar categoria para QA. Ele vai, dispara um re-render, altera essa categoria agora para QA. Porém, como no meu use callback, eu estou usando a categoria e eu não passei esse valor como array de dependências, se eu clicar aqui, alterar usuário para outro nome, por exemplo, a categoria aqui setada não vai ser QA. Ou seja, ele não vai pegar o valor atualizado, porque ele armazenou aquele cache só no primeiro render. O que a gente vai acontecer com isso? A gente vai ter um bug aqui, que a gente vai estar esperando que ele use o valor atual do estado, porém, como a gente está usando um use callback que não tem nada no array de dependências, ele vai usar um valor desatualizado. Então a lição, pessoal, que eu quero dar aqui para vocês hoje é: use callback é um fine tuning, ou seja, é mesmo só quando você tem uma interface muito complexa, com muitos campos, é algo que realmente tenha muito cálculo matemático ou computacional, exija muito cálculo, aí sim vale a pena você usar o use callback, o use memo. Caso contrário, não use. Ele vai só adicionar mais verbosidade no seu código, ele só vai te dar mais trabalho para ficar cuidando do array de dependências e não vai dar um efeito assim tão grande. Por exemplo, esse é um componente super simples, em que a gente provavelmente não precisaria otimizar nada, porque o React, por natureza, já é muito rápido, beleza? Então, a minha recomendação para hoje é: só usem o use callback quando você realmente souber o que você está fazendo e quando você tiver a certeza que não há nada mais que você possa melhorar a nível de performance. Eu vou dar um exemplo. Já aconteceu um caso de alguém chegar para mim e falar: João, tá muito lento o meu componente porque eu tenho uma lista muito grande e o que acontece com essa lista? A hora que eu renderizo os componentes, o scroll fica lento, as coisas não funcionam normal. Então, qual foi a minha primeira pergunta? Ok, você tem uma lista muito grande, mas você está renderizando quantos itens na lista? Ah, eu estou renderizando 500 itens. A primeira coisa que me vem à cabeça quando alguém diz isso é: opa, por que não tem uma paginação aí? Ninguém humanamente consegue ver 500 itens ao mesmo tempo. Logo, faz sentido que a gente tenha uma paginação. Ou que a gente, ainda que não tenha uma paginação, use estratégias como, por exemplo, o windowing. A gente tem uma lib muito fantástica que chama React Window, que o que ela faz para nós? Ela realmente lida
quando a gente tem listas muito grandes, de só renderizar no HTML aquilo que o user está vendo no momento. Posso até trazer um vídeo sobre essa biblioteca depois para vocês, se vocês quiserem. Mas o vídeo de hoje é só para dar essa dica que, pessoal, não se preocupem antes da hora com performance. E se você está tendo um problema muito grande de performance, provavelmente você fez algo errado. Beleza, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço.